bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. Nessa aula de hoje, vocês vão aprender sobre os principais cuidados relacionados ao acesso venoso periférico, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o acesso venoso periférico em geral, mas a ênfase dessa aula é acerca do acesso venoso periférico exclusivo na pediatria. Então, bora para o conteúdo. Quando nós pensamos em acesso venoso periférico, é importante que vocês tenham a noção da diferença do acesso venoso periférico. Gente, nós temos o acesso venoso central, tá? E o acesso venoso periférico. Já vou começar a desmistificar para vocês um termo. Que termo? Às vezes, algumas pessoas pensam que punção de jugular, dessa veia aqui do pescoço, é acesso central. E a diferença é que, de fato, nós temos uma punção de jugular que é relacionada ao acesso central. Só que nós temos duas veias jugulares. Nós temos a jugular interna e a jugular externa. Quando nós pensamos em veia jugular interna, que é a mais interna propriamente dita, ela vai ser o quê? Ela vai ser disponibilizada para que o médico consiga acessar o catéter central. Agora, os enfermeiros, tá? Nós enfermeiros, nós podemos realizar a punção da veia jugular externa, tá? Então, a punção da veia jugular externa é relacionada ao catéter venoso periférico. Então, é um acesso periférico. Não confundam, tá? E aí, quando nós pensamos na questão de acesso venoso periférico, é importante que vocês tenham noção com relação a alguns termos. Que temos? Algumas complicações que podem acontecer na prática assistencial de vocês. Dentre essas complicações, nós temos a presença de extravasamento, tá? Que pode ocorrer, infiltração e flebite. O que quer dizer cada uma dessas coisas? Quando nós pensamos em infiltração, é o quê? É a administração inadequada ou inadvertida de soluções, gravem essa palavrinha, não vesicantes. Ou seja, quando nós temos o extravasamento de alguma solução que não é vesicante, nós chamamos de infiltração, beleza? Agora, quando nós temos o extravasamento de soluções que são vesicantes, ou seja, que tem potencial de causar dano à nossa pele, de causar complicações, aí nós chamamos de extravasamento. Então, extravasamento é igual a soluções vesicantes, infiltração é igual a solução não vesicantes, tá bom? E aí, pensando nesse sentido, nós temos a questão da flebite. O que é a flebite? Como eu sempre venho falando para vocês em todas as aulas, sempre é vocês terem noção do prefixo e do sufixo. Quando nós pensamos no sufixo it, está relacionado à inflamação, ou seja, ao processo inflamatório de uma forma geral. Então, a palavra flebite, ela é relacionada ao quê? A um processo inflamatório que vai ocorrer na veia do paciente, que pode ser decorrente de processos químicos, mecânicos e até mesmo por meio de bactérias, tá bom? Então, é uma inflamação mesmo que a gente tem na veia, um processo inflamatório. Lembrando que a gente vai ter algumas classificações de flebite que eu já explico para vocês, tá bom? Que nós temos uma escala de avaliação de flebite. Aqui, com relação aos fatores de risco, nós temos o quê? Nós temos fatores de riscos mecânicos, fatores de risco fisiológicos e fatores de risco farmacológicos. O que quer dizer isso? Quando nós pensamos em fatores de risco mecânico, ou seja, está relacionado a fatores mecânicos mesmo em si. Pode ser as condições da veia do paciente, às vezes a veia do paciente, além de ser pequena, pode ser torta, que nós chamamos de veia tortuosa. Ou pode ser também bailarina, tá? Então, temos essas diferenciações.
Além disso, o tipo de dispositivo, tá? Ou seja, por que tipo de dispositivo? Atualmente nós temos o abocate, nós temos o scalp, tá bom? Então, a depender do tipo de dispositivo, pode ser um risco a mais para que esse paciente possa desenvolver uma dessas complicações que eu falei anteriormente: extravasamento, infiltração ou flebite, tá bom? E pode ser também quando nós temos o quê? Atividade do paciente, ou seja, gente, ó, não reparem no tempo, tá? Mas vocês vão ver que se vocês já tiverem experiência, com certeza vocês sabem. Se vocês não tiverem, vocês vão ver ainda. Na prática, nós temos pacientes que são chamados SACIs. Por quê? São pacientes que não ficam quietos, eles ficam mexendo o tempo todo no plantão. E aí, não adianta nada você pegar um acesso, tá, no paciente, fazer fixação, fazer, assim, garantir estabilidade, e aí o paciente fica pulando para cima e para baixo, vai perder o acesso de qualquer jeito. Então, o que que acontece? O fator de risco aqui, então, vai ser perder o acesso, professora? Não. O fator de risco aqui não vai ser só perder o acesso. À medida que esse catéter ele é deslocado, por exemplo, para o outro lado, o que estiver infundindo vai para o lugar errado. Por isso que nós temos a presença de infiltração, tá bom? Ou de extravasamento. Então, são coisas interligadas. E também nós temos a questão de múltiplas punções do mesmo sítio, ou seja, do mesmo local. É o famoso peneira, sabe? Você pega lá a veia do paciente e você fica lá peneirando, furando, fazendo um monte de furo. Então evitem, pelo amor de Deus. Fatores fisiológicos que são relacionados à formação de coágulo ou de fibrina mesmo que pode ter no lúmen do vaso. Também farmacológicos está relacionados à farmacologia em si, aos medicamentos. Seja o pH, seja a osmolaridade, seja o potencial vasoconstritor ou citotóxico desses medicamentos e dessas soluções, tá? Então, tudo isso, de certa forma, vai influenciar. Quando nós pensamos em fatores de risco, é importante que vocês conheçam sobre outros fatores de riscos que estão, e alguns exemplos de fatores de risco que podem estar, assim, evidentes na nossa prática e que pode levar esse paciente a desenvolver essas complicações. Catéter pequeno calibre, e esse, gente, exclusivo da pediatria aqui, tá bom? Ó, esse slide exclusivo da pediatria. Catéter pequeno. Se vocês não tiverem experiência com pediatria, vocês vão ver na prática, tá? Mesmo não atuando de forma direta, que às vezes as condições venosas dessas crianças são tão ruins que você tem que colocar um acesso 24 ou um acesso 22. Então, são coisas assim que acaba sendo um potencial para ocasionar o quê? Para ocasionar essas complicações, flebite, extravasamento, tá bom? Além disso, infusão venosa por bomba de infusão ou controle de volume, tá? São fatores de risco também. Terapia intravenosa de longa duração. Por quê? Quanto mais tempo esse paciente estiver recebendo uma medicação, maior risco ele terá, tá? Então, nós temos também esse cuidado. O diagnóstico médico de doença respiratória ou infecção também é um outro fator de risco. O uso de antibióticos. Nós temos, não só na área pediátrica, tá? Como esse slide traz, mas também na saúde como um todo. Nós temos alguns antibióticos, por exemplo, a vancomicina e a cefotaxime, que são medicamentos que têm potencial risco de ocasionar flebite nesses pacientes, tá? Então, não que 100% das crianças, 100% dos pacientes que tiverem uso dessa medicação terão essa complicação, mas são fatores de risco, tá? Que podem acontecer. Além disso, o uso de inibidores de bomba de prótons, tá? E eu já vou explicar para vocês o que é isso. Toda vez que nós pensamos em inibidores de bomba de prótons, vocês têm que lembrar o quê? Que são medicamentos que vão inibir essa bomba de prótons de H+. Por quê?
O H+, ele vai o quê? Ele vai ajudar naquela formação do ácido clorídrico, que vai dar aquela acidez no estômago. Logo, se eu utilizo medicamentos que vão bloquear essa formação, entre aspas, de ácido clorídrico, ao invés de eu ter um estômago ácido, eu vou ter um estômago com pH equilibrado ou pH alcalino. Então é isso que acontece, tá bom? Exemplo dessa classe de medicação, nós temos tudo que termina com zol, omeprazol, pantoprazol, por exemplo, tá bom? Então, o uso dessas medicações também são fatores de risco para esse paciente. Complicações que esse paciente pode ter, principalmente em pediatria. Sistêmicas, que pode ser sepsemia. Gente, tudo que eu falei para vocês, tudo na nossa vida é prefixo e sufixo, na saúde, de uma forma geral. Quando eu falo emia, está relacionado à corrente sanguínea. Emia. Então, tudo que for com final emia está relacionado à corrente sanguínea. Logo, a palavra sepsemia está relacionada à presença de sepse, onde? Isso mesmo, na corrente sanguínea. Parabéns. Além disso, a questão de sobrecarga circulatória que nós podemos ter, edema pulmonar, embolia gasosa, embolia por catéter e choque por infusão rápida. São algumas das complicações que nós podemos ter, tá bom? Com relação a esses pacientes. Além disso, nós temos outras complicações que nós chamamos de complicações locais. Quais são? Infiltração, extravasamento, flebite, hematoma, tromboflebite, trombose ou celulite. Então, são complicações muito comuns na nossa prática que nós devemos ter cuidado, tá, com esse paciente, mas algumas delas, vocês vão ver na prática, que mesmo que a gente tenha todos os cuidados específicos, pode ser que elas aconteçam, tá? Então, algumas complicações, nós não vamos ter total governabilidade sobre elas. E aí, falando um pouquinho para vocês sobre infiltração e extravasamento, vocês vão ver que essas complicações elas vão ocorrer basicamente 80% dos recém-nascidos, tá? E crianças em uso de terapia intravenosa periférica, ou seja, gente, é uma complicação muito comum mesmo. E por que que isso acontece? Porque essa faixa etária em específico, que é a pediatria e recém-nascidos, eles possuem um maior risco de ter agravamento dessas lesões. Por quê? Porque eles não conseguem comunicar quando eles estão com dor. Vocês vão ver, é muito claro. Se vocês forem trabalhar num ambiente adulto, assim que extravasar uma medicação de um paciente, o paciente vai falar assim: ô enfermeira, tá vazando aqui. Ô enfermeira, tá doendo? Ai, tá doendo, você tá infundindo a medicação, mas tá doendo. E criança, gente, criança vai ser muito subjetivo. Criança começa a chorar, chorar, chorar. Você não sabe por que a criança tá chorando, sabe? Então, acaba sendo uma dificuldade a mais para a gente evidenciar isso na prática. E aí, nós temos alguns cuidados de enfermagem que são preconizados pela Anvisa, principalmente, gente, na questão da infantil. É importante que vocês lembrem que essas são as últimas atualizações, as últimas recomendações que nós temos da Anvisa, tá? Que é o parecer de 2022. E vocês vão ver que algumas coisas mudaram com relação antigamente, com relação à técnica de punção de acesso venoso periférico, por exemplo, de procedimento em si, mas algumas coisas continuam a mesma, tá? E outras coisas eles vêm para reforçar, que sempre eles indicam que são assim, mas que geralmente na prática nós observamos que não, que nem todo mundo segue, tá? Quais são esses cuidados de enfermagem? Higienização das mãos, tá? Em todos os tempos que vocês têm que higienizar as mãos antes de ter contato com o paciente, tá? Seleção do catéter, ou seja, você tem que escolher o catéter adequado para esse paciente, tá? Por que tem que escolher o catéter adequado?
Antes de vocês escolherem o catéter, você tem que levar em consideração como que é o perfil de pessoa, de paciente, de criança que você tá. É uma criança muito agitada? Não. É uma criança mais tranquila? É um adulto mais tranquilo? Beleza. Além disso, de levar em consideração essas individualidades do paciente, você tem que levar em consideração também, principalmente, o que será infundido para esse paciente e em quanto tempo. Por quê? Gente, se na prática vocês evidenciarem que esse paciente ele vai receber uma medicação, por exemplo, por 40 dias, não adianta colocar acesso venoso periférico nesse paciente, porque em 40 dias, gente, a chance desse paciente ter flebite, a chance de você ficar é, perfurando ele várias vezes e ele ficar com a fragilidade venosa é gigantesca. Então, paciente com antibiótico terapia superior a 40 dias, sempre discutam, sempre pensem na possibilidade de implantação de um PIC, tá? PICC, que é um catéter central de inserção periférica. O nome é em inglês, então é de trás para frente. PIC, PICC, catéter central de inserção periférica, tá? Que nada mais é um catéter que somente um enfermeiro especializado ou habilitado pode passar no paciente. E esse catéter ele tem o quê? Ele tem inserção periférica, que pode ser aqui nessa região, tá? Na fossa cubital. E ele vai onde? Ele vai onde o acesso central do paciente vai, beleza? Por isso que ele chama PIC, catéter central de inserção periférica. Ele vai na via central, só que ele é inserido na periferia. E aí, galera, quando nós pensamos também na dinâmica de punção, vocês têm que ter em mente que o ideal é que a punção seja iniciada por veias mais distais, tá? Ou seja, pelos membros superiores. E em criança, sempre você vai considerar principalmente veia das mãos, do antebraço e do braço, principalmente a questão da região da axila. E tem que evitar a fossa antecubital, porque é o local que o paciente mais pode perder acesso. Criança, adulto, mais pode perder acesso, tá? Então, evitem esse local. E em crianças acima de 3 anos, vocês sempre vão considerar as veias da cabeça, tá bom? Sempre considerar veia da cabeça. Ou as veias dos pés também. Mas tomem cuidado, por quê? Tomem cuidado. Porque quando a criança andar, se você funcionar uma veia do membro inferior do pé, pode ser que essa criança perca rápido, tá? E outra coisa, tem que ter muito cuidado ao infundir medicações, ao infundir soluções em veia periférica desse paciente no pé, porque o risco do paciente ter uma flebite é muito grande, tá? Então, tomem cuidado com isso. E aí, continuando a pensar na questão do acesso venoso periférico, nós temos que a antisepsia da pele, ela é indicada, ela é recomendada a ser realizada com álcool 70%, tá? E sempre você vai realizar nesse movimento, espiral centrífugo. O que é espiral centrífugo, professora? É quando nós fazemos esse sentido, ó, de dentro para fora, de dentro para fora, tá? Então, sempre no movimento espiral centrífugo, de dentro para fora por 3 vezes, tá bom? Essa é a recomendação da Anvisa. Gente, importantíssimo, tá? E propaguem essa informação também, porque às vezes na prática vocês vão ver que é muito frágil isso com relação a essa punção de acesso venoso periférico. Por que é muito frágil? Porque quando a pessoa faz antisepsia, quando o profissional faz antisepsia, ele faz assim, ó. Ele pega em sentido retilíneo, ou seja, ou ele pega assim, ou ele pega assim, sabe? Tipo, em linha reta. E não é. É em espiral centrífugo, de dentro para fora, de dentro para fora, 3 vezes, tá bom? E não tem nada que fica dando batidinha na veia, tá? Por quê? Embora existam estudos que falam acerca da importância dessas batidinhas liberarem óxido nítrico, que são substâncias vasodilatadoras, ou seja, que podem deixar as veias mais visíveis,
o risco de você ocasionar uma hemólise, ou seja, uma quebra dessas hemácias, é gigantesca, tá? Então, tomem cuidado. E para você, como sempre eu venho falando para vocês sobre prefixo e sufixo, quando eu falo hemo, é relacionado a sangue, tá? Então, hemo é sangue, lise é quebra, tá? Toda vez que eu falo lise é quebra. Hemo é sangue, logo hemólise é a quebra das hemácias, tá bom? E aí, sempre, gente, vocês têm que evitar também tocar no local da punção após a antisepsia. Então, não é porque você fez nesse movimento de dentro para fora que você vai lá pegar de novo no local para puncionar. Não. Evitem, tá? Evitem o máximo. E não ficar furando o paciente várias vezes, tá? Por quê? Porque o paciente vai sentir dor, vai sentir desconforto, e aí você não pode ficar fazendo do paciente uma peneira, tá? Então, tomem cuidado com isso. E aqui, com relação também à antisepsia e à limpeza, segue a mesma recomendação da lavagem das mãos. Quando o local estiver visivelmente sujo, então você olha e fala assim: nossa, o paciente tem uma veia boa aqui, mas está sujo. Se tiver com sujidade aparente, igual nas mãos da lavagem, sempre vocês vão lavar com água e sabão, tá? Então lava o local com água e sabão. De recomendação da Anvisa. Agora, se você olhou e falou assim: ah, não tem sujidade aparente, mas vai ter que limpar, porque tem a questão do que a gente não observa a olho nu, tá? E aí você então vai pegar um álcool 70 e vai fazer a antisepsia, beleza? E aí, importantíssimo, importantíssimo. Sempre vocês têm que o quê? Ter cuidado em utilizar a cada punção em um local diferente um novo abocate. Por quê? Senão você vai estar levando possível contaminação de um local para o outro, tá? Então não, se você for tentar tipo em 3 locais diferentes, tem que ser 3 catéteres diferentes, não pode ser o mesmo catéter, tá? E quantas vezes, isso aqui, ó, é muito chave, muita gente pergunta, quantas vezes no máximo eu posso tentar uma punção no meu paciente? E a resposta é, você pode tentar no máximo 2 vezes, cada profissional. E no total, no máximo 4, tá? Porque senão vai gerar dor e também pode atrasar o tratamento desse paciente, tá? Então, você individualmente 2 e outras 2 pessoas ou mais uma pessoa pode tentar mais 2 vezes. Então, no máximo 4 vezes, tá bom? Não mais do que isso. Estabilização. Vocês vão ver que a estabilização não é muito recomendada, embora muitas pessoas façam, tá? Isso aqui, ó, recomendação da Anvisa. Embora muitas pessoas, em criança, adulto, utiliza aquela tala, pega aquela atadura e faz um monte de embanhanhado, principalmente quando o paciente adulto, no caso, é agitado, ele tem risco de queda, tem risco de ficar agressivo. Então, muita gente faz isso, mas tomem cuidado, tá? Com isso. Por quê? Porque senão, se o paciente tiver um extravasamento, como eu falei com vocês, ou tiver uma infiltração, como que você vai olhar e observar isso? Você não vai conseguir observar, tá? Então, sempre a fixação, preferencialmente, tá? Recomendo aqui, ó, é utilizada por filme transparente estéreo, tá? Filme transparente estéreo é a recomendação. E sem por quê? Porque o filme transparente estéreo, ele vai permitir a visualização do sítio de punção, tá? Então você vai observar sempre se esse paciente ele tá com sinais flogísticos ou não. Se tiver com sinais flogísticos, aí você vai discutir para retirar. E aqui sempre que você fazer essa punção, tem que identificar com data, nome de quem funcionou, horário, calibre do catéter. E sempre, gente, não esquecer que quando encaminhar esse paciente para o banho, você deve proteger a conexão e o curativo com o plástico durante o banho, tá bom? E pode utilizar gás, professora, na inserção do ácido do catéter? Pode utilizar como curativinho? Apenas quando você tiver
o objetivo de trocar esse catéter em menos de 48 horas, tá? Por quê? Porque uma gase lá no local, às vezes o paciente está sangrando com uma plaqueta muito baixa, com risco de sangramento, e aí fica com muita sujidade de sangue. E de fato atrapalha muito se você não colocar uma gase, né? Porque a gase ela vai querendo ou não absorver essa questão do sangramento. Só que, gente, não adianta você deixar essa gase mais do que 48 horas, porque você vai ter que trocar a gase. E a chance, o momento que você for trocar essa gase, a chance de você tracionar esse catéter e perder é gigantesca, tá? Então, menos que 48 horas pode deixar a gase, tá? Mas acima de 48 horas não é recomendado, de acordo com a última regulação da Anvisa, 2022, tá bom? E sempre, gente, você vai trocar também esse curativo estéreo se tiver com umidade ou com presença de sinais flogísticos. Flushing. Isso aqui, ó, é inovador, tá? O flushing, muitas pessoas faziam antigamente a lavagem. O que é a lavagem? Você pegava lá uma seringa, um sorinho e lavava o catéter. Só que qual que é a recomendação? A recomendação da Anvisa, tá? Na última diretriz, é fazer o mesmo cuidado que nós fazemos com o catéter central, que é a questão do flushing, tá? Por que a questão do flushing? Porque quando você faz o flushing, principalmente na técnica de turbilhonamento, ou seja, você faz isso aqui, ó. Pega a seringa de 10 e você faz assim, ó, em forma de soquinho para lavar o catéter. Quando você faz só assim, você vai lavar esse catéter em linha reta, tá? Então lava em um único sentido. Quando você vai fazendo nesse movimento, você faz o movimento de vai e volta, de vai e volta, dentro da seringa, dentro do catéter, tá bom? Então nós temos também essas diferenciações, essas distinções. E por que é importante vocês fazerem flush? Porque quando nós fazemos flush entre as medicações, isso vai evitar que nós misturemos medicações que são incompatíveis. Um exemplo da prática que eu vou dar para vocês. Nós temos duas medicações que são incompatíveis, tá? Bicarbonato de cálcio e adrenalina. São duas medicações incompatíveis, ou seja, uma atrapalha a outra, por conta mesmo, principalmente do pH de cada uma, tá? E o que vai acontecer na prática? Por que eu vou utilizar essas duas medicações juntas, professora? Quando o paciente para, gente, a droga de parada, assim, principal é a adrenalina, tá? Como muitos de vocês já sabem. E aí, às vezes, durante a parada, esse paciente ele pode evoluir para o que nós chamamos de acidose metabólica. Evoluindo para um quadro de acidose metabólica, pode ser necessária a realização de bicarbonato, tá? Para alcalinizar esse pH que está ácido. Por quê? Bicarbonato é básico. Quando você utiliza uma solução básica com ácido, isso tende a alcalinizar esse pH e o paciente tende a melhorar, tá? E aí, você realizando um bicarbonato tende a alcalinizar esse pH do paciente. Com isso, o que vai acontecer? Vai melhorar essa acidose. Só que elas não são incompatíveis. Então, sempre, gente, vocês têm que fazer flushing, tá? Principalmente quando for realizar essas medicações que são incompatíveis. Porque senão, uma vai misturar com a outra e nenhuma vai fazer efeito, tá bom? Inclusive, na prática, tá? Essa situação que eu tô contando para vocês aconteceu e num catéter venoso central. O paciente estava em um quadro de parada cardiorrespiratória. E o que aconteceu? Cristalizou, tá? Então, a solução de bicarbonato se juntou com a adrenalina e formou um cristal. Então, a medicação não foi 100% infundida para esse paciente. Então, tomem muito cuidado com isso. E sempre vocês têm que pensar que nós devemos fazer a desinfecção não só do local que nós vamos puncionar, tá? Mas também dos conectores e torneirinha, tá? Principalmente. Ou o conector valvulado, que é o famoso Max Zero, que muitas pessoas já estão utilizando, tá? E aí você vai utilizar com álcool 70 ou com clorexidine alcoólica 0,5% antes de administrar o medicamento no catéter. Por quê? É igual o catéter central. Se você for fazer essa medicação sem antes limpar,
tá? A torneirinha ou o Max Zero, que eu falei para vocês que é o conector valvulado que você vai infundir a medicação, você vai infundir e vai mandar a sujidade que está na portinha para dentro, ou seja, tem a chance de você mandar micro-organismo para dentro do paciente, tá? E o paciente pode ter um quadro de septicemia, ou seja, presença de infecção na corrente sanguínea. E isso não é interessante, não é o que nós queremos para esse paciente. Aqui tá acabando, tá? Nós temos a escalinha INS, tá? Da Anvisa, que preconiza a avaliação do grau de flebite. Isso daqui, gente, eu trouxe só a título assim de curiosidade para vocês, a mais um adendo, tá? Geralmente essa escalinha daqui, ela é mais utilizada, ela é mais gerenciada pelo enfermeiro, tá? Mas eu trouxe e por alguns, nem são todos que utilizam, mas eu trouxe aqui para vocês conhecerem. Essa escala INS, ela traz um grau de flebite que pode evoluir de 0 a 4. Quando nós pensamos no zero, no grau zero, é aquele grau de flebite que não tem sintoma. Então, o paciente ele está iniciando de fato uma flebite, mas ele não sente nada. Por não sentir nada, ele não consegue relatar nenhuma complicação para a gente, tá? O grau 1 é aquele paciente que ele tem uma eritema, ou seja, ele tem uma vermelhidão no local. Então, só fica vermelho. Aí você olha e fala assim: eu acho que tem uma flebite aqui. Por quê? Porque tá vermelho. Grau 1. Grau 2 é aquela flebite que você vai sentir, além do paciente ter aquela vermelhidão, tá? Ele vai ter dor no local, ou pode ter um edema, ou seja, um inchaço, tá? Então, percebam que a cada grau, a cada estágio vai aumentando um sinal, tá bom? O 3, além do paciente ter vermelhidão, dor e edema, ele tem a presença de cordão venoso palpável, tá bom? Então começa a já formar um cordão venoso palpável. E grau 4, que é o máximo, tá? É quando nós temos a presença de dor no local, com eritema ou edema, e além disso, nós podemos ter a presença de um cordão venoso palpável, ou seja, superior a 2,5 centímetros, tá? Então percebam, o grau 0 é o mínimo e o grau 4 é o máximo grau de flebite que nós temos, que o paciente pode ter, tá? Remoção. Como que você vai remover esse catéter, tá? Principalmente neonatal e pediátrico, não trocar, não ficar trocando muito o catéter venoso periférico, tá? Porque a chance de você perder esse catéter é gigantesca. Porém, é imprescindível que você tenha boa prática. Por exemplo, avalie. Esse paciente, essa criança, ela tá com uma vermelhidão. Nossa, vermelhidão? Já começou a ter flebite. Eu tô lembrando lá dos estágios de flebite. Grau 1. Tô começando a ter flebite. Além de ter vermelhidão, a criancinha tá chorando, tá com dor e tá apontando pra mãozinha. Nossa, dor e vermelhidão? Grau 2, flebite. E aí você vai conseguindo avaliar. E assim que você avaliar, você consegue ter o quê? Você consegue ter um gerenciamento dessas prevenções, dessa complicação, e você consegue formar um plano de ação, tá bom? Para melhorar isso. E sempre, gente, se vocês têm que ter em mente, não é só avaliar de forma rotineira, mas sempre pensar em desinvadir essa criança ou adulto, tanto faz, tá? Então, se a criança ou o adulto tem um catéter que não está sendo utilizado, antes estava com uma medicação, mas agora suspendeu, só tem medicação via oral, discute retirada. Não adianta esse paciente ficar com acesso venoso lá a vida toda, tá bom? Então, discute a retirada desse catéter. Além disso, sempre que você evidenciar a presença de contaminação, de complicação, já tem que discutir retirada desse catéter, tá? Não pode ficar deixando esse catéter nesse paciente assim, nessa criança, nesse adulto, tá bom? E é isso. E se caso o paciente, tratamento, tá? De flebite, não coloquei aqui, mas eu vou falar. Se caso esse paciente, ele tiver presença de flebite, sempre você vai avaliar, considerar a questão de compressa, tá?
compressa morna ou compressa fria, beleza? E sempre você tem que pensar também na questão de quê? De antibiótico terapia. Caso tiver secreção. Então, se tiver secreção, indica que aquele grau de flebite já tá o último, tá? Então, se já tem cordão, se já tem dor, se já tá vermelho, se já tem secreção, na hora, comunica para retirar esse catéter e discute de antibiótico para esse paciente, tá? E retira esse catéter e punciona em outro local. Não pode deixar esse catéter desse jeito, tá bom? E é isso, bora para a próxima aula.